Olá, estamos no nosso primeiro episódio do Lore Me Ajuda. É um novo projeto aqui da Educação Generosa. Toda terça-feira eu vou fazer uma live, um momentinho com vocês para tirar as dúvidas de vocês ao vivo, tá? Abri uma caixinha de perguntas ontem para vocês colocarem lá as dúvidas, qual é a maior dificuldade que está acontecendo aí na casa de vocês, tá? Na educação do filho de vocês. Então, toda terça-feira separei aqui um momentinho para tirar as dúvidas de vocês ao vivo, tá? Não sei se vai continuar 8 e 8, mas eu vou tentar colocar um horário fixo, tá? 8 e 8, eu pensei também em 10 em 10. Quem sabe vocês também me ajudam aí a definir um horário exato para o Lore Me Ajuda acontecer toda terça-feira, tá bom? Então vamos lá, sejam muito bem-vindas. Recebi aqui algumas perguntinhas e selecionei duas para a gente iniciar esse novo projeto aqui do canal. A primeira foi: Lore, o que fazer quando meu filho bate em outra criança? Quem nunca, hein? Quem nunca passou por isso? Ontem mesmo Liz chegou com essa situação aqui. Mãe, empurrei Valentina. Valentina é a melhor amiga dela da escola. E ela já entrou no carro falando, né? Mãe, empurrei Valentina. E aí, quando eu recebi essa pergunta, eu disse, olha aí, todo mundo passa por isso, gente. Todo mundo, é normal. A criança, como ela ainda não sabe nomear o que ela sente direito, ela não sabe argumentar, ela não sabe conversar direito com a outra criança para resolver esse conflito que ela está tendo ali internamente, ela reage. E reage, na maioria das vezes, negativamente mesmo. É batendo, é empurrando, é mordendo, é gritando, é chorando. É dessa forma. Isso é o natural. O que a gente precisa fazer é ir lapidando esses comportamentos negativos, é ir ensinando, conversando, né? Para ela começar a ter um treino maior de controle emocional nesses momentos de ataque de raiva, de birra, de estresse com uma outra criança. Então, seu filho bateu em outra criança, calma, tá? Calma, que ele é normal. Agora, claro que se isso está acontecendo com mais frequência, com mais intensidade, a gente precisa olhar todo o contexto dessa criança, né? Quais são as necessidades por trás desse mau comportamento, o que é que a criança está querendo dizer quando se comporta dessa forma. Todo comportamento é comunicação. Então, se seu filho está reagindo assim com frequência, a gente precisa dar uma olhadinha nisso, conversar sobre isso e entrar mesmo com intervenções, com uma rotina mais estabelecida. E aí tem várias coisas que a gente pode fazer, tá? Então, vamos lá. O que é que eu responderia para essa mãe que diz que o filho bateu em outra criança? O que fazer quando meu filho bate em outra criança? O primeiro é o que não fazer, gente. O que não fazer, que eu acho que é bem natural também da gente fazer, né? Menino, não faça isso, porque você bateu no seu amigo. Vai lá agora pedir desculpa. Vá agora pedir desculpa pra ele. Não é assim? Não é assim? Coloca aí pra mim. Vocês podem mandar perguntas aqui também, tá? Pode mandar perguntas aqui nessa interrogação que tem aqui, que eu vou abrir depois. E aí, o que não fazer é ter essa reação impulsiva, né? Não faça isso, não bata no seu amigo, peça desculpa agora. Não é assim, tá? A gente precisa abrir, nesse momento, um diálogo com a criança, tá? Então, você inicia querendo entender os motivos que levou ele a fazer aquilo. Então, filho, por que você bateu? E aí deixa a criança falar sem julgamento, sem crítica, tá? Então, percebe a sua postura, o seu olhar, seu tom de voz, sua expressão facial, né? Por que você bateu? Não é filho? Por que você bateu? E aí deixar ele trazer tudo que vier ali na cabecinha dele, o que é que ele tá sentindo. Deixa ele falar. Deixa ele falar. Porque é naquele momento que ele tá começando a identificar a emoção dele. Naquele momento ele tá ali, ó, pensando: o que é que eu tô sentindo? O que é que eu vou falar pra minha mãe? O que é que eu senti naquele momento? É isso que ele tá começando a aprender. A gente já sabe, a gente é adulto, né? Mas a criança não. E pra criança desenvolver esse autoconhecimento, essa autopercepção das suas emoções, ela precisa de você, adulto. Então, aproveita esse momento que seu filho errou, né? Que bateu, empurrou um amiguinho, pra começar a treinar essa autopercepção. Então, filho, por que você bateu? E aí deixar vir o que vem na cabeça dele, o que ele começar a falar, deixa vir, tá? E no caso de ontem, Liz também empurrou a amiguinha dela, já falei aqui, né? Empurrou a melhor amiga dela da escola. E a primeira coisa que ela falou quando entrou no carro comigo é: mãe, empurrei Valentina.
E aí eu perguntei, eu disse, por que você empurrou ela? E aí ela começou a falar, porque eu fiquei muito brava. Ela já identifica a emoção dela, né? Eu fiquei muito brava. E aí eu passei para um outro passo, né? Eu disse, tudo bem, você ficou brava, a gente fica mesmo. Mas e aí? O que a gente pode fazer quando a gente fica brava? Ela falou, se acalmar. Eu disse, muito bem, mas a gente se acalma como? Dando a ela uma opção ali, né? Alternativas para ela começar a utilizar no momento da explosão. Então ela falou respirar. Eu disse, muito bem, respirar. Que mais? Beber água. Muito bem, beber água. E aí a água dela estava até na mochila ainda, ela na hora pegou, começou a beber água, porque ela lembrou disso. Então, assim, quando a gente começa esse trabalho de autopercepção com a criança, não quer dizer que a criança, no mesmo instante ou no dia seguinte, já vai conseguir sozinho acessar essas alternativas respeitosas de agir diante de uma raiva, por exemplo. A criança não vai, gente. Precisa de um treino, precisa de um acompanhamento. É ali do ladinho, é lembrando, é repetindo, repetindo, treinando, treinando, até que o cérebro dela vai ali amadurecendo e ela vai tendo uma capacidade maior de, nesses momentos, ela acessar essas alternativas que ela tem. Mas a gente precisa estar do lado, treinando, 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 tá? E criando esse hábito. Ela faz uma vez sozinha, aí ela já consegue melhor fazer uma segunda vez. Então, se hoje, por exemplo, ela conseguir lembrar, no momento que ela estiver com raiva lá de um amiguinho, porque vai acontecer, mas ela conseguir lembrar da água, já vai ser um passo muito grande no desenvolvimento dela, né? Se ela conseguir respirar, lembrar de mim, lembrar da nossa conversa que a gente teve ontem e agir de forma diferente, olha só o quanto ela já vai evoluir. Agora, se a gente parte, né, desse lugar de crítica, de julgamento, de punição mesmo, por que bater no amigo? Por quê? Já te falei pra não fazer isso. Vai lá pedir desculpa, vai ficar de castigo, não vem mais, vou embora. Essas coisas não ensinam nada. A gente não tá ensinando nada, a gente não tá ajudando o nosso filho a desenvolver de forma alguma. Pelo contrário, a gente está interferindo na autoestima dele, na autopercepção dele, ele se sente inadequado, incapaz de fazer melhor. Ele se sente mesmo errado. Uma criança mal, uma criança ruim, que não sabe se comportar, a gente intensifica esses valores negativos no momento que a gente está ali julgando, criticando a criança por um erro que ela cometeu. A gente ensina quando a gente está ali do lado, dizendo o que é certo, o que é errado, o que deve fazer, o que não é. É isso. É a nossa postura que vai ensinar o nosso filho a crescer, a se desenvolver de uma forma mais saudável e consciente das suas ações, tá? Então vamos lá. Ainda para essa pergunta, o que é que eu recomendo para vocês? Comece treinando hábitos de controle emocional. Então pergunte, faça perguntas nesse momento. Filho, bater não pode, empurrar não pode. Mas o que é que você pode fazer? Né? No sentido positivo, de afirmação. O que é que você pode fazer nesse momento? E aí deixa ele trazer sugestões e você também, nesse momento, pode dar sugestões a ele de se acalmar, de se afastar. E, inclusive, ontem eu falei para a Alice também, você pode se afastar, filha. Tá com vontade de bater, de empurrar um coleguinha? Se afasta, pede ajuda, fala com a sua pró. Também dê outras alternativas além daquelas que ela me trouxe, como respirar, né? Se acalmar e respirar, ela me trouxe essas. E aí eu agreguei mais algumas coisas, porque aí a gente vai treinando hábitos de controle emocional para ela ter esse acesso, né, no momento ali do conflito, da raiva, da briga com o amiguinho, tá certo? E aí conversar, gente, conversar trabalhando a empatia. Nesse momento também, o que a gente pode fazer? É perguntar, como é que você acha que o seu amiguinho se sentiu, né? Então, ontem eu poderia ter perguntado, como é que você acha que Valentina está se sentindo agora? Será que ela está triste? Como é que ela está se sentindo com essa situação com você? Eu sei que ela gosta muito de você, não é? Vocês brincam. E aí, como é que você acha que ela está se sentindo depois disso? E aí a gente vai trabalhando uma habilidade muito importante no contexto social da criança, que é a empatia. Entender o que o outro está sentindo, o que é que eu posso fazer para melhorar esse sentimento do outro. A gente começa trabalhando a empatia, então faça essa pergunta, tá?
E aí trazer também sugestões. O que é que você pode fazer agora para se desculpar com Valentina? Né? Deixa ele trazer também soluções para aquele conflito, para aquele problema. E aí eu disse a ela, amanhã você vai ter a oportunidade de encontrar com Valentina de novo. E aí? O que é que você vai fazer? Aí ela falou, eu vou pedir desculpa. Eu disse, muito bem, pode pedir desculpa, pode dar um abraço, pode dar um beijo se ela quiser. E aí hoje de manhã eu reforcei, né? Você pode levar o quê pra Valentina de legal, de especial? Pra quando você for pedir desculpas, dar a ela. Aí ela pegou um adesivozinho que tinha um coração, assim, e disse que ia dar a Valentina. E a gente vai ali, lado a lado com a criança, ensinando esses valores, essas habilidades de respeito, de empatia, solucionar um problema, entender as suas emoções. Tudo isso é uma responsabilidade nossa. É nossa responsabilidade. A criança sozinha não vai conseguir entender isso, não vai conseguir ter essas habilidades sozinha, sem nenhum tipo de treinamento, sem ninguém nunca ter ouvido falado para ela nunca ter ouvido falar sobre isso. É a gente ali, lado a lado, tá? E quanto mais cedo a gente começar a trabalhar esses valores, melhor. Quanto mais cedo a gente começar a trabalhar essa autopercepção com a criança, melhor para essa criança, tá? Vamos lá para a segunda pergunta. Ó, eu recebi uma pergunta aqui já nessa interrogaçãozinha aqui e eu vou responder assim que eu terminar essa segunda pergunta aqui, ó. Lori, meu filho não fala muito o que teve na escola, queria que ele contasse tudo. Ser tipo daquelas crianças tagarelas. Olha esse rótulo maravilhoso, tagarela. Bom dia, em outros momentos pode também contar uma história sobre isso. Sim, sim. Pode. Total. Quando você perceber que seu filho ainda tá irritado, ainda tá bravo, então quer dizer, ontem Liz, quando entrou no carro e citou, né, o que aconteceu com Valentina, ela já estava calma. Ela já estava conseguindo pensar melhor na situação. E aí eu consegui colocar essas práticas em ação. Mas se eu percebesse que ela ainda estava muito irritada, muito brava, não ia adiantar nada, né, gente? Porque ela ia ficar cada vez mais presa naquela emoção, naquele rancor. E aí eu ia voltar a esse assunto quando eu percebesse que ela se acalmou. Então, em outros momentos, pode super voltar e contar a história, falar mais sobre isso. Pode, sim. Não tem problema nenhum. Eu acho que deve, né? Porque a gente reforça algumas coisas, a gente relembra, a gente repete. Mas nesse lugar de empatia, né, de ser responsável pela criança e não no lugar de julgador, de estar criticando nem punindo a criança. Nesse lugar não é saudável nenhuma vez, imagine repetir. Mas é super válido a gente, sempre que tiver uma oportunidade, trazer conversas como essa, tá? Vamos lá para essa segunda pergunta. Ela diz que o filho dela não fala muito o que teve na escola, que ela tem vontade que ele fosse aquela criança tagarela, aquela criança que não para um minuto de falar, né? Mas vamos começar falando que cada criança é única, né? Seu filho tem um temperamento, minha filha tem outro, o filho de Lil tem outro. Cada filho aqui vai ter um temperamento, é diferente. Então vamos lá colocar a nossa expectativa de acordo com a realidade do nosso filho. Porque às vezes a gente se frustra só por a gente querer que o nosso filho seja algo que ele não é. Então é entender que ele é uma pessoa diferente de você, ele é uma pessoa diferente das outras crianças e entender, né? Ver benefícios nisso também, ver boas habilidades nisso também. Então, mudar nossa perspectiva, né? Ser mais sensível com os nossos filhos, isso aí é muito importante para a gente conseguir, de fato, criar um vínculo, uma conexão com essa criança. E não expressar, né? Mesmo que ali entre linhas, que queria outra postura, que queria que seu filho fosse diferente, tá? Então, vamos começar a olhar para isso de uma forma mais acolhedora. E aí, quando eu falo de temperamento, cada um tem o seu temperamento, cada um tem o seu jeito. Eu falo também que cada um vai ter habilidades a serem desenvolvidas e tem habilidades que já são desenvolvidas. Então, por exemplo, você está me dizendo que seu filho aí não é tagarela. Então, uma outra criança que talvez seja tagarela tem uma habilidade de comunicação mais desenvolvida do que o seu filho. Até aí tudo bem. Então, o que é que seu filho precisa desenvolver
habilidade maior em se comunicar. Isso aí ele precisa desenvolver mais. O que é que o outro, que fala muito pelos cotovelos, precisa desenvolver? A habilidade de escuta, né? Dar lugar para o outro falar também. Então perceba que cada criança vai ter suas habilidades a serem desenvolvidas e aquelas habilidades que já são boas, né? Então perceba isso, o que é que seu filho precisa desenvolver mais e o que é que ele já tem de bom, né? E também tem as habilidades negativas, né? Tem os comportamentos negativos, tem os impulsos, que também a gente precisa lapidar aí e ensinar os nossos filhos a agirem com respeito, tanto com ele, com o outro, com o ambiente. E a gente vai ajudando os nossos filhos dessa forma, reconhecendo o que ele já tem, reconhecendo o que ele precisa desenvolver, e a gente vai buscando alternativas, um apoio para isso. Se você está me assistindo, você já está nesse caminho, né? Então, tem algumas dicas para a gente estimular a conversa que eu separei aqui. Principalmente quando seu filho chega lá da escola, né? Vamos supor, ele chegou da escola, e aí, como foi hoje? Você lá toda empolgada querendo saber da rotina escolar do menino e ele, ó, mudo. Foi legal. E a conversa acabou aí, né? De criança que é assim, foi bom. E aí não desenrola, o negócio não desenrola, você não tem os detalhes que você quer ter sobre a rotina dele na escola, sobre a relação dele com os outros adultos, você não tem isso, porque ele não conversa, ele não fala. Então, uma maneira excelente da gente começar a puxar essa conversa com a criança é sendo mais detalhista nas perguntas. Então, eu vou dar algumas perguntas para vocês aqui. Filho, o que aconteceu hoje no seu dia na escola que te deixou muito feliz? Teve alguma coisa que te deixou muito feliz, com aquela alegria muito grande dentro de você? E aí ele vai começar a acessar momentos que ele teve na escola e a acessar também o sentimento que aquele momento causou. Então, percebe? E aí ele vai entender, nossa, aquele momento ali eu fiquei muito feliz. A gente vai trabalhar várias coisas aí. Ele vai falar da rotina dele, você vai observar como é. Ele vai falar do que ele mais gosta de fazer. Ele vai falar do momento do dia que mais impactou ele positivamente. E ele vai começar a identificar esse momento de alegria, de felicidade. Começar a identificar que aquele momento tem essa reação nele, traz essa emoção para ele. Então, a gente trabalha várias coisas de autopercepção. Isso aí é excelente para a gente começar a praticar. Então, filho, teve alguma coisa... Ao invés de perguntar assim, como foi seu dia? Uma pergunta bem genérica, você pergunta, teve alguma coisa hoje que te deixou muito feliz? E aí ele vai lembrar, vai acessar. Não lembro, mãe. No parque, na sala, na hora do lanche, na hora da música, da dança, do balé, da capoeira. Teve alguma coisa que te chamou assim muita atenção, que você ficou feliz, com vontade de pular? E aí você conversa com ele dessa forma, né? Sendo mais detalhista para também ter detalhes dele. Uma outra pergunta é: o que é que você mais gosta de fazer na escola? Eu faço essa direto para a Alice. O que é que você mais gosta na escola? E aí ela vai acessar os lugares que tem na escola, as coisas que ela faz na escola, como foi a rotina dela naquele dia, e vai acessar também a emoção dela. Nossa, eu gosto muito de brincar de massinha, gosto muito do momento que a gente desce pra quadra, vai no parque, eu gosto muito desse momento. Então a gente tem que sair um pouco de perguntas mais genéricas, né, que todo mundo faz, para ir para os detalhes. Você aprendeu alguma coisa nova hoje, filho? Uma coisa diferente, uma coisa que você nunca tinha visto, não sabia ainda e você aprendeu hoje? Pergunta aí, se estimula mais essa percepção. Sobre a professora, o que você mais gosta de fazer com a Pro? Tem alguma coisa que você gosta muito de fazer com a Pro? E aí ele vai trazer, também vai lembrar dos momentos que ele teve ali com a Pro para poder trazer para você essa informação, tá? Qual foi a coisa mais divertida que você fez com seus amigos? Ao invés de perguntar quem é o seu amigo preferido, né? Com quem você brincou hoje? Pergunta qual foi a coisa mais divertida que você fez com seus amigos hoje? E aí ele vai trazer também algum momento. A gente pode também formular essas perguntas no sentido de: teve alguma coisa que te deixou muito bravo hoje, que você ficou chateado hoje na escola? Né? Se você está percebendo que seu filho está chegando triste, que ele está demonstrando um comportamento mais desafiador depois da escola, colocou lá a sua lupinha, sabe, de investigadora e foi lá para o campo de batalha, vou entrar em ação agora com minha lupa. Você traz essas perguntas, mas no sentido dele perceber alguma emoção negativa e trazer isso para você, tá?
Então, se você ficou triste hoje na escola, em algum momento você sentiu vontade de me ver, sentiu vontade de chorar, sentiu vontade de ir para casa, tá? E também a gente pode reformular essas perguntas para ele conversar não só da escola, mas de outras coisas, da sua relação com ele. O que é que você mais gosta de fazer com mamãe? Qual foi o momento mais divertido da gente hoje? Né? Se você quer ter essa reflexão do seu dia, de como foi o final de semana do seu filho, como foi um passeio que vocês fizeram junto, né? Você gostou do passeio? E gostei, o assunto acabou aí. Não, o que foi que você mais gostou de fazer hoje? O que você mais gostou aqui desse lugar? O que te chamou a atenção? Ou então, o que você não gostou aqui? Teve alguma coisa que você não gostou? E aí conversa, abre esse diálogo com ele de forma mais detalhada. Isso aí é muito bom para crianças que não são tagarelas, né? Como você disse aí na pergunta, para crianças que precisam de um estímulo maior para poder começar a falar, começar a entender o que sente. É ótimo. E também tem esse joguinho aqui, língua solta, que é excelente para crianças também que precisam tagarelar mais, né? Falar mais. E para as mães aí e pais que não têm muita criatividade na hora de formular perguntas. Olha só, gente. Aqui tem um monte de perguntas legais que você começa a treinar também a sua imaginação na hora de perguntar ao seu filho. É muito bom, tá? Recomendo super para crianças assim, que precisam desenvolver mais a comunicação, que são mais tímidas, introspectivas, tá? Não é que você vai mudar o seu filho e ele vai passar a ser tagarela. Não, isso não vai acontecer. Isso é do seu filho, aceita, tá? Mas você pode sim começar a treinar algumas habilidades para ele conversar mais, para ele se sentir mais à vontade de contar algo que ele não gostou muito. Isso aí é super possível. A gente pode começar assim a intervir e ajudar o nosso filho a desenvolver essas habilidades, tá? Deixa eu ver a pergunta que eu recebi aqui. E quando estou reclamando e ela começa a dar risada, fico mais irritada ainda. É sobre você, não é sobre a criança, tá? Essa irritabilidade vem justamente de preconceitos, conceitos prévios, né? De algo que você está ali vendo. Então, a criança, você está reclamando com a criança, percebe também a sua postura, o seu tom de voz, a forma como você está reclamando, tá? Porque isso pode intensificar o que ela tá sentindo. Então, a criança tá ali dando risada, mesmo você falando que não é para ela fazer aquilo, e a criança tá naquele momento ali dando risada, você precisa identificar o que é que você está sentindo. É raiva dela? É alguma crença sua? Tá me pirraçando, tá me desafiando, né? Percebe isso em você, para você lidar com esses desafios aí, nesse momento da briga, né? Da reclamação. Então, é excelente você se afastar nesse momento. Percebeu que você se incomodou com essa reação da criança a uma atitude sua, se afasta, pega lá a sua maletinha de ferramentas de educação generosa para adultos, se afasta, vai beber uma água, respira fundo, lembra de algum mantra, eu sou o adulto aqui. Eu sou o adulto, sou eu que tenho o cérebro desenvolvido, ele não. Sou eu que sou a madura da relação, a criança não. Né? Então, percebe que fase que essa criança está no desenvolvimento dela, percebe o que pode estar intensificando essa reação dela, essa reação negativa. Né? Se é o seu tom de voz, se é alguma imposição sua, se é algum tom de firmeza de forma mais autoritária. Se isso está entrando em choque, né, em conflito com a necessidade da criança naquele momento. Aí é natural ela reagir de uma forma mais intensa com aquela situação ali, com aquela emoção dela. Então ela pode dar risada mesmo, porque não está ligando para o que você está ouvindo. Né? Ela pode estar dando risada porque ela quer ver a sua outra reação, a não ser aquela que você já está demonstrando. São várias coisas. Mas o primeiro passo começa com o adulto, é com você. É você que é o adulto. Você não vai falar, tá dando risada, então agora você vai ficar mais 10 minutos aqui. Então agora você não vai mais assistir desenho. Você não pode se igualar à criança. Você não pode começar a fazer birra também, né? Isso aí não pode acontecer. Então traz os mantras. Eu sou o adulto aqui, meu Deus. Eu sou o adulto dessa relação. Deixa eu ir ali beber uma água. Deixa eu respirar. Tem alguém para eu pedir ajuda? Vem cá. Faz aqui isso com ela, então me dá aqui uns 5 minutos, sai de junto da criança, vai no banheiro, volta,
tá? Se afasta. Se você não tá conseguindo lidar com aquela emoção ali de forma mais consciente, trazendo a ludicidade, a brincadeira, uma história junto, se você não tá conseguindo resolver esse conflito com o seu filho de uma forma consciente, se afasta. Tem gente que ri de nervoso. Tem mesmo, né, Rio? Né, Lil? É mesmo. Tá ali nervosa com a situação, né? Não sabe o que vai vir de você. Tá percebendo que você também tá nervosa. As crianças percebem. Percebem de acordo com o nosso tom de voz, a nossa postura, a nossa expressão facial, que a gente não tá bem, que a gente pode agir impulsivamente com ela ali, que a gente pode agredir ela de alguma forma. E aí a criança começa a rir de nervoso. Não sei o que minha mãe vai fazer comigo. E a criança tá ali rindo, né? Mas é lembrar, gente, é lembrar que é você que é adulto da relação, que a responsabilidade é sua, que é você que precisa ajudar essa criança a se desenvolver melhor de forma emocional, social, tá? Então lembrar que a responsabilidade é toda sua, o primeiro passo é seu, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, deixa eu ver se eu recebi mais alguma, não. Do nosso primeiro episódio aqui, do Lore Me Ajuda. Terça-feira que vem estaremos de volta, eu só vou confirmar o horário com vocês, tá? Porque terça-feira que vem eu já tenho um compromisso logo cedo. Mas aí eu coloco em outro horário, o Lore Me Ajuda, mas vai ter, tá certo? E na segunda de tarde eu coloco caixinha para vocês irem mandando para mim as perguntas, as dúvidas, as dificuldades que vocês têm com os filhos de vocês em relação à educação. E eu vou aqui falando o meu toque da educação generosa para esse conflito seu, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, vai ficar salvo. Então manda lá para as mães amigas que precisam ouvir mais sobre a educação generosa, tá? Que chamou a atenção alguma coisa que eu falei aqui que vai ajudar elas, pode mandar, tá bom? Um beijo, fica com Deus.